eu sou Hilliard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 43º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 14, parte 24. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Este versículo mostra o cumprimento escatológico de Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim, a grande tribulação. Então proclamou com voz grave: Temei a Yahvé e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, exclamando: Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Yahvé, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum dia e noite sem cessar. Apocalipse 14, 7 e 11. O passar nesta prova trará a promessa da vida eterna. O fracasso trará a separação de Yahvé para sempre. Não haverá lugar neutro. Todas as pessoas então terão que decidir. Todos os humanos terão uma marca, seja a marca de Yahvé ou a marca da besta. Não podemos ter duas marcas em nosso templo. Como ouvimos no último episódio, aqueles que têm a marca de Yahvé andam em seus caminhos, têm seu nome em suas testas e guardam sua Torá com todos os ensinamentos, como o Shabat e suas festas. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Elohim e permanecem fiéis a Yeshua. Apocalipse 14, 12. Aqui é novamente indicado que os santos guardam os mandamentos de Elohim, que estão claramente relacionados com a Torá. Naquela época não havia o Novo Testamento. E o que o quarto animal faz? No capítulo 7 de Daniel, versículo 25, lemos: Esse reino diferente falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Ele já mudou as instruções de Yahvé das suas festas para celebrar os festivais pagãos, como a Páscoa e o Natal. E o Shabat já foi abolido e substituído pelo domingo. A Igreja Católica diz que tem o direito de abolir o Shabat e, no lugar disso, usar o domingo. E, novamente, o Messias não ressuscitou no primeiro dia da semana. Em grego está escrito que foi no Shabat. Mudaram também as leis, espalhando o ensino de que a Torá foi abolida. Quem ensina isso será chamado de pequeno no reino dos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um iô, o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 19. Abolir os mandamentos e ensinar as pessoas da forma correspondente ao sistema do bezerro de ouro significa servir a Yahvé de uma maneira única que ele não ordenou. As festas nas quais fomos ordenados a celebrar são declaradas explicitamente em Levítico 23. Eles disseram: amanhã será um dia de festa dedicada a Yahvé. Êxodo 32, 5. Se você abolir a sua legislação, você também adquire uma marca.
certamente sem saber através de uma doutrina errônea, mas ele estabeleceu um tempo de restauração que durará cerca de 30 anos. Com base em Atos, capítulo 3, versículo 21, é necessário que Yeshua permaneça no céu até que chegue o tempo em que Yahvé restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Yahvé sabia que suas instruções seriam perdidas, então ele planejou este estágio da restauração. Os santos profetas sempre foram encontrados na Torá e, portanto, a Torá é atual em nossos dias. Então, ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. A colheita. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Yahvé. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada, e do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Yahvé. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue correu do lagar, chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, 14, 20. A alma das pessoas são comparadas a uma colheita. Então ele, Yeshua, disse aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai a Yahvé da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37, 38. E o profeta Oséias fala sobre uma colheita especial, quando Yahvé reúne seus filhos no fim dos dias. Ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Oséias 6, 11. Existem frutos bons e ruins nesta colheita no fim do tempo, como encontramos maravilhosamente no Salmo 1, versículos 1 ao 6. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei, Torá, de Yahvé, e na sua lei, Torá, medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer Yahvé é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Existem 3 colheitas em Israel e na palavra de Yahvé. A primeira colheita na Páscoa é cevada, a segunda, em Shavuot, é trigo, e a terceira, em Sukkot, são uvas. Pode-se também aplicar este pensamento aos diferentes grupos de pessoas na colheita, como encontramos, por exemplo, claramente mostrado no primeiro livro de Enoque, capítulo 50, versículo 2, 6. Os justos triunfarão, outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença de Yahvé, já que por seu nome eles podem ser salvos. E o terceiro grupo,
Aquele que não se arrepende, este perecerá na sua presença. O primeiro grupo são os justos que triunfam, e podemos dizer que conhecem a Yeshua. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2:3. O segundo grupo inclui aqueles que acabam de ser resgatados porque invocam seu nome, mas não podem mostrar nenhuma obra. E o terceiro grupo inclui aqueles que não se arrependeram. Ai daqueles que pecam e não guardam meus mandamentos, diz Yahvé. Eu não vou poupá-los. Siga o seu caminho, ó filhos do poder. Não contaminem o meu santuário, porque Yahvé conhece todos os que pecam contra ele, e, portanto, ele livra-os até a morte e destruição. Por enquanto, as pragas estão vindo sobre toda a terra, e vós permanecerão, pois Elohim não o emitirá a você, porque vós pecaram contra ele. Segundo o livro de Esdras 15, 24-27. Também em Joel, capítulo 3, versículo 13, lemos sobre este grupo. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceiva. Vinde, descei e pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Os mandamentos de Yahvé, impressos em nossos corações e mentes, são o sinal ou a marca de Yahvé, e isso também determina em que colheita seremos encontrados. No primeiro livro de Enoque, capítulo 100, versículos 5 e 6, é colocado da seguinte forma: Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam e reunir-se-ão no lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado. E o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo para realizar o grande julgamento dos pecadores. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá guardas sobre todos os justos e santos, para que os protejam como a pupila dos olhos, até que tenham eliminado toda a maldade e todo o pecado. Ainda há tempo para se arrepender e seguir os termos da aliança. Sejam todos ricamente abençoados.